Boa noite, família. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Ontem nós tivemos um tempo maravilhoso aqui na nossa comunidade, recepção de novos membros, batismos. E eu gostaria de compartilhar com você a nossa alegria de você estar engajado conosco nesse jejum. E nós jejuamos exatamente nesse mês de julho, também com esse propósito, para que durante esse mês nós possamos ver os nossos irmãos e irmãs se achegando à pessoa de Jesus e também reconhecendo como seu único e suficiente Salvador. E graças a Deus ontem nós tivemos uma linda festa e louvamos a Deus por isso também. Hoje eu gostaria de começar a nossa conversa em Jeremias 33, versículo 3, que diz assim: clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Clame a mim e eu responderei, e eu anunciarei, revelarei a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece. É exatamente esse o propósito da oração. Oração é clamar a Deus. Oração é pedir que Deus abra os céus. Oração é pedir que Deus mova a sua mão sobre nós, porque nós nos submetemos à sua vontade. E jejuar é dar livre acesso. Jejuar é dar a chave do nosso coração e a chave da nossa vontade nas mãos daquele que pode nos conduzir a lugares grandes, poderosos e também desconhecidos e que são certamente perfeitos para você e para mim. Por isso, clame ao Senhor essa noite, nesses 30 minutos que nós temos aqui de devocional. Eu queria que você colocasse seu coração em conexão com Deus, se livrasse de todas as distrações à sua volta e dissesse: Senhor, me ajude, porque eu quero clamar e eu quero ver o Senhor revelando coisas grandes e maravilhosas à minha vida. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite e nós estaremos clamando. Enquanto cantamos, clamamos. Enquanto ouvimos a palavra, clamamos. Enquanto oramos, clamamos. Porque nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso que nos atende e ouve a nossa oração. Então, revela a nós o teu sobrenatural em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, queridos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda,
nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, é teu, esse lugar é teu. Tome o lugar de honra. Tu és o Deus do impossível, Jesus. Nós te honramos nessa noite, Pai. O lugar de honra é teu, porque só tu és capaz de fazer o que nós não podemos, Pai. Quando os nossos olhos veem coisas, Pai, e quando olhamos essas coisas não acreditamos, Pai, que pode acontecer, que pode mudar, que as coisas podem ser de outra forma, mas o Senhor é o Deus do impossível. Quando o Senhor diz que sim, as coisas acontecem. Não importa se o mundo diz não, não importa se nós dizemos não, não importa se as circunstâncias dizem não, o teu sim é soberano, o teu sim é perfeito. E quando o Senhor diz sim, as coisas acontecem. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível não desistiu de você. O Deus do impossível. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus do impossível, o Deus que faz onde nós não podemos fazer, o Deus que age onde nós não podemos agir, entra onde nós não podemos chegar. Esse é o Deus do impossível. Tem algum impossível para você essa noite? Tem algo que você, nesse momento, que conecta a essa live, ou que está assistindo a esse vídeo, olha e diz: sim, pastor, tem algo impossível na minha vida. E esse impossível já faz algumas semanas que tem se estabelecido. Ou esse impossível já tem alguns meses. E talvez você já esteja com um impossível diante de você há muitos anos. Por isso, essa noite, o texto que eu gostaria de compartilhar com você é exatamente sobre isso. Orar o impossível, pedir no impossível, mover no impossível. Porque o possível nós podemos fazer. O possível nós devemos realizar. E, inclusive, Deus não espera que nós façamos o impossível. Mas também Ele aguarda que nós façamos aquilo que é possível. O problema é quando a gente inverte a lógica. A gente deixa de fazer o que deveríamos e começamos então a depender naquilo que nós não deveríamos depender mais e sim realizar. Essa que é a grande realidade. Nós estamos muitas vezes agindo no impossível e esperando no possível, quando na verdade Deus disse para agirmos no possível e esperarmos no impossível. Então eu convido você a ler esse trecho comigo, um trecho bastante encorajador, de Mateus capítulo 21, versículo 22. É fácil a memorização, né? Mateus 21, 22 diz assim: e tudo o que pedirem em oração, olha aí a primeira regra, tudo que você pedir em oração. Oração não é uma reza, oração não é uma repetição vã de palavras, oração não é uma conversa despretensiosa, oração é um diálogo comprometedor e direto com Deus. E tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se crerem, vocês receberão. Você já parou para pensar ou para refletir o porquê que muitas vezes você ou eu não recebemos o resultado das nossas orações? Não recebemos os pedidos que levamos a Deus? Obviamente Deus tem o seu não, obviamente Deus tem o seu silêncio, mas em alguns casos o fato de não recebermos está atrelado e ligado a um pequeno elemento aqui nesse texto que faz toda a diferença. Quando nós nos casamos, eu e minha esposa desenvolvemos um hábito nos primeiros meses de casamento, que depois nós abandonamos em virtude do ganho de peso que isso nos trouxe. O hábito de fazer pão. Nós descobrimos a alegria de fazer isso juntos. Eu ficava a semana toda fora e quando chegava ao final de semana, ia para minha casa no interior do estado de São Paulo. Lá encontrava minha esposa, lá a gente passava horas na cozinha nos preparando para fazer os nossos pães de final de semana. Às vezes a gente errava algumas medidas. Errava o tanto de açúcar, errava um pouco mais de farinha, às vezes ficava doce demais o pão, às vezes salgado demais, às vezes o recheio ficava cru. Pequenos erros, mas que não comprometiam tanto o final da obra. Mas um dia um erro foi crasso e foi fundamental para que o resultado final fosse um desastre. De repente nós tiramos o pão de dentro do forno e ele parecia uma sola de sapato. Ao invés de fazer pão, parecia que a gente tinha feito bife. E estava lá todo esticado dentro da assadeira, sem nenhuma condição de comer aquilo. Então nós nos perguntamos o que foi que erramos, onde foi que nós deixamos de tomar atenção devida, e descobrimos que faltou um pequeno elemento. E um elemento fundamental quando se trata de fermentação e se trata de fazer crescer o pão. Esquecemos o fermento.
As outras coisas que nós esquecemos ou falhamos não comprometeram tanto o final e o resultado do nosso pão. Mas o fermento, esse pequeno detalhe, essa pequena medida, ela compromete completamente o resultado da nossa culinária. Por isso que Jesus traz uma palavra bem simples no meio deste ensinamento sanduíche. Ele diz: o que você pedir em oração, você receberá. Maravilhoso, parece um ato mágico, parece até mesmo um ato instantâneo. Você ora e você recebe, e isso funciona imediatamente. Mas Jesus colocou um elemento que faz a diferença quando nós vamos orar. Jesus disse: e tudo que vocês pedirem, crendo, receberão. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo, esse é o detalhe, vocês receberão. O problema é essa ponte. O problema é esse detalhe que compromete o resultado final. A palavra de Deus diz que Davi creu, por isso ele falou. O rei Davi cria, por isso ele declarava a palavra de Deus e declarava também os milagres de Deus na sua vida e os experimentava. Por isso que o convite essa noite é para a gente mover no sobrenatural numa oração ousada, numa oração intrépida, não naquela oração determinista que diz: Deus, o Senhor tem que fazer. Isso nós não acreditamos e cremos que isso é um desvio da palavra de Deus. Mas Deus com certeza se agrada de orações do coração, aquele que é o resultado de um clamor profundo. Lembra de Jeremias 33:3? Clame a mim e eu te responderei. O clamor é o grito da alma, o clamor é a ânsia do coração sendo depositada no altar. Por isso que quando eu oro, não é uma oração mecânica, não é um diálogo superficial. Quando eu oro, não é apenas uma conversa que não chega ao nível da intimidade. Quando eu oro, eu declaro com a minha fé e com a minha crença de que eu reconheço que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se estabelecer e vai acontecer na minha vida. Por isso que nós muitas vezes temos apenas orações mecânicas, orações que mais parecem mantras, e orações que mais parecem um passe de mágica, onde a gente imagina que se a gente fizer aquilo, a gente receberá aquilo outro, como se fosse algo automático, mecânico e totalmente fora e sem a intencionalidade do coração. Não, Deus nos chama à atitude de fé. O que transforma uma oração em uma oração poderosa, em uma oração que chega aos céus, em uma oração que abala a terra, é o fato de crermos, é o fato de acreditarmos. É a oração ousada que Josué fez, lá em Josué, no livro de Josué, no capítulo 7, quando ele diz assim: olha, eu quero declarar ao sol que ele se detenha no poente, e a lua que se detenha lá no nascente, porque agora nós vamos ficar um dia inteiro debaixo da claridade, porque eu creio que o nosso Deus vai nos dar vitória nessa batalha que estamos enfrentando. Que oração ousada, que oração de fé. E quantos de nós não podemos fazer isso hoje? Quantos de nós não podemos aplicar o nosso coração a fazer uma oração ousada? E que tal fazermos isso essa noite? E que tal a gente se desconectar de toda a distração e hoje apresentar ao Senhor uma oração ousada? Sabe aquela que você vem carregando há anos no seu coração ou há dias dizendo: não, eu acho que isso é impossível. Não, eu acho que isso é demais para Deus. Eu acredito que se eu pedir isso eu vou me frustrar, porque isso é totalmente improvável que aconteça. É justamente essa que eu queria convidar você essa noite, a nós ajoelharmos, clamarmos e dizermos a Deus: Deus, aqui está o nosso coração, aqui está o nosso desejo. Então eu pergunto para você, que você ora, eu não tenho dúvida, que você quer receber, eu também não tenho dúvida. O que nós precisamos perguntar é se nós cremos naquilo que estamos pedindo. E não só naquilo que estamos pedindo, naquele que recebe a nossa oração. Porque o poder da oração não está em quem a faz, o poder da oração está em quem a ouve. E se você faz a oração direcionada ao coração de Deus, Ele a ouve. E o poder dele se manifesta na nossa vida. Não é a oração certa, não é a estratégia correta, não é o método ideal. É a oração que chega àquele que pode ouvi-la e que pode interferir em nossas causas e em nossas situações. Você crê? Você confia? De fato? Ou você é uma pessoa que ora, mas não acredita que Deus possa fazer? Isso me faz lembrar um acontecimento muito interessante. Obviamente não deve ser verdadeiro, é apenas uma ilustração de que um certo pastor tinha uma situação onde um bar estava de frente da sua igreja e havia muita algazarra, muito barulho,
e ele convidou a igreja a se colocar numa campanha de jejum e de oração, pedindo que Deus tomasse uma providência em relação àquele bar, fechasse aquelas portas, porque estava inclusive atrapalhando os momentos de intimidade com Deus, de celebração. E a igreja começou a orar: Senhor, toca nesse boteco, fecha essa porta, não permita que ele atrapalhe a nossa celebração, Senhor, que afaste os nossos visitantes com essa música alta e com essa bagunça, Senhor, visita. E então um dia algo trágico aconteceu. De repente, numa madrugada, sem ninguém estar lá dentro, o boteco ou o bar simplesmente pegou fogo. E foi reduzido a cinzas. Ninguém se feriu, mas as portas foram definitivamente fechadas. O proprietário do bar ficou sabendo de que o pastor estava fazendo uma campanha para fechar as portas do seu empreendimento alcoólatra. Não, seu empreendimento. Ele queria tomar justiça com isso. Então ele levou até o fórum e fez uma denúncia ao Ministério Público dizendo que a igreja era responsável pelo incêndio no bar. Então lá foi o pastor e foi o dono do bar diante do juiz para uma audiência. E então o dono do bar disse o seguinte, tomando a palavra: a igreja é responsável por isso porque eu estou sabendo que eles fizeram uma campanha e oraram a Deus que o meu boteco fosse fechado. Então Deus foi lá e incendiou meu boteco, eles são responsáveis, eu quero indenização por isso. Então o pastor se esquiva e diz: não, na verdade nós oramos a Deus, mas a gente não sabia que isso ia acontecer. Então a culpa não é nossa, a gente só pediu a Deus, mas na verdade a gente nem imaginava que uma coisa dessa ia acontecer. O juiz toma a palavra e diz: espera aí, está tudo errado aqui. Porque eu estou vendo um dono de um bar que crê no poder da oração, e eu estou vendo um pastor que não crê nisso. Será que nós não somos muitas vezes assim? Fazemos a oração e jogamos ela no céu dizendo: se acontecer, aconteceu, se não acontecer, está tudo bem, porque nem todas as orações são respondidas. Não, irmãos, a palavra de Deus nos garante de tudo que nós pedimos, crendo, receberemos. E eu quero testemunhar de coisas da minha vida essa noite, que eu quero colocar de joelhos aqui e dizer: Senhor, eu creio, eu vou pedir algo muito específico ao Senhor essa noite, junto com você. Tem algo que eu estou pedindo aqui e que eu vou marcar. Essa noite, 26 de julho, é o dia que eu quero pedir esse milagre de Deus. E eu vou orar por uma situação na igreja aqui, e eu quero futuramente testemunhar com você, de que creio junto com você em sua casa, aconteceu aqui nesse lugar. E eu quero desafiar você e convidar você a fazer o mesmo na sua casa. Qual é a situação? Que tal a gente orar pela família hoje? Orar para que o marido abandone vícios, para que a esposa possa se mostrar mais sábia, que os filhos possam voltar ao relacionamento, que Deus livre os seus filhos daquelas companhias ruins, ou que Deus abra uma porta de emprego. Qual é o milagre que você pode pedir essa noite? Vamos fazer isso juntos? Tem algo que está no meu coração, eu vou me ajoelhar agora e vou fazer a oração da ousadia, dizendo: Senhor, eu creio junto com os meus irmãos. Porque não sei se você consegue sentir na sua casa, mas o ambiente aqui, através dessas canções, já mudou nesse lugar. E eu creio que Deus já chegou aqui para acolher as nossas orações, e eu creio que Ele chegou aí também para acolher as suas. Vamos fazer isso juntos? Você pode ajoelhar aonde quer que você esteja agora, e vamos orar, crendo que nós receberemos o que pedimos essa noite, e nós testemunharemos essa noite poderosamente. Vamos nos ajoelhar, convidar a Vanessa que vem aqui à frente, e nós teremos um tempo de oração, clamando ao Senhor o sobrenatural, e que o Deus do impossível faça sobre nós o que não podemos fazer por nós. Qual é o seu milagre hoje? O que você precisa? Que Jesus intervenha para que o extraordinário aconteça dentro da sua casa. Nós vamos nos ajoelhar aqui, nós vamos orar a esse Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria de pedir para você, deixar 5 minutinhos dos seus afazeres aí, se ajoelhe aonde você quer que esteja, clame a esse Deus. Você precisa, nós precisamos, e como a palavra nos disse hoje, se clamarmos, se tivermos fé. Nós estamos aqui em 4 pessoas. Deus está aqui e Deus está aí, na sua casa. Vamos crer? Vamos declarar isso essa noite? Jesus, nós invocamos o seu nome aqui, Pai. Nós invocamos esse nome que é acima de todo nome, Pai. Nós clamamos ao Senhor pelo extraordinário nas nossas vidas. Colocamos esse pedido diante do teu altar, Deus. Cremos no seu poder, porque não é por nós somos falhos, cheios de pecados. Fazemos coisas que te desagradam muitas vezes, Pai. E era para o Senhor nem olhar para nós mais.
mas pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, o Senhor nos ama como nós somos, Pai. Por isso, no nome de Jesus, Pai, perdoa pelas coisas que fazemos que te desagradam, mas clamamos ao Senhor por um milagre aqui esta noite, Pai. Pessoas estão desesperadas, precisando de uma cura do Senhor, uma cura física, uma cura espiritual. Há pessoas dentro de hospitais que só têm ao Senhor essa hora, Pai. Clamamos pela vida da Marília, que está enferma, Pai, lá na África. Intervenha nesta vida, Senhor. Faça um milagre na vida dela, ela é tua serva, precisa da tua mão estendida esta hora, Deus. Pai, olha para nós aqui, seu povo, que está nos seus pés, está diante do Senhor. Há pessoas desempregadas nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, abre as portas de emprego para este homem que está desesperado, não tem mais aonde recorrer, Pai. Usa este homem como testemunho vivo da tua palavra. Abre as portas de emprego para ele, para essa mulher que ficou desesperada sem o seu marido. Seu marido não está mais nessa casa. A solidão bate nesta vida, Deus. Oh, Jesus, traga alegria dentro deste lar, Pai. Esse lar que está desesperado, filhos não voltaram mais, Pai. Filhos estão longe dos seus caminhos. Jesus, como o Senhor usou a vida da Fabíola ontem aqui neste altar, que quase 20 anos depois trouxe de volta a tua casa. Estes filhos que estão desgarrados, longe da sua presença, que voltem a essa terra, que voltem a este altar, fazendo novas obras ao Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Filhos que estão nos vícios das drogas, das bebidas, traga de volta, afasta todas as amizades que não são suas, todo aquilo que não é teu, Deus, dentro das famílias da tua igreja, que viveram coisas extraordinárias aqui, que viveram coisas extraordinárias nos retiros, Deus. Homens, mulheres, adolescentes que invocaram o seu nome, que se prostraram, choraram diante de ti e estão longe hoje, Pai. Traga-os de volta. Se necessário for, usa as nossas vidas. Usa-nos, Deus. Somos pecadores, mas nos usa, Pai, para que nós possamos demonstrar o amor a esses que estão longe, Deus. Famílias que precisam de um amparo do Senhor, Pai. Um amparo social, um amparo espiritual. Uma palavra de fé, Deus. Nesta noite, Pai, nós profetizamos isso nos lares. Nós profetizamos isso na vida das pessoas que precisam de mais fé, que estão fracas. Ah, Jesus, tantas pessoas se perderam na pandemia, Pai. Tantas pessoas se enfraqueceram e esqueceram de invocar o seu nome, Pai. Tantas pessoas deram holofotes a outros, a tantas outras, a tantos outros líderes, a tantas outras coisas lá de fora, Pai. Mas não deram ao Senhor. Hoje, Pai, nós declaramos que essas pessoas invocarão o seu nome novamente, clamarão a este nome que é sobre todo nome, e nenhuma armadilha de Satanás trará confusão no meio do seu povo, nenhuma armadilha trará coisas que não são suas no meio do seu povo, dentro das famílias, brigas, discórdia. Em nome de Jesus, nós declaramos paz, Deus, dentro dos lares. Nós declaramos paz nos lábios das mulheres, sabedoria, que homens possam ser sacerdotes. Tira, Deus, tudo aquilo que não é teu dentro dessas casas, promiscuidade, pecados na vida dos homens, das mulheres também, Deus. E traga-os de volta aqui nos seus braços, Pai. Ah, os seus braços são aqueles que nos acolhem nos dias que a gente está alegre, mas nos dias que a gente não tem ninguém, é no seu colo que a gente se derrama, Deus. Traz de volta isso para nós, tira a nossa soberba, tira o nosso orgulho, achando que a gente pode fazer por nós mesmos.
que possamos invocar o Seu nome, Pai, e nos debruçar diante da Sua presença, clamar o Seu nome, chorar diante da Sua presença de novo, Deus. Tira a apatia de dentro de nós, Pai, do nosso meio, e aviva-nos para a Tua obra, para clamarmos e profetizarmos que este nome é poderoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom, maravilhoso e é o Deus do impossível. Amanhã nós estaremos aqui na nossa celebração da Terça da Esperança, às 20 horas. E nós esperamos você presencialmente. Você que tem filhos pode vir também, porque nós temos celebração infantil para 4 até 11 anos de idade. E você que vai ficar em casa, conecte-se conosco às 20 horas nesse próprio canal. Deus abençoe e nos vemos amanhã diante do nosso Deus do impossível. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Deus do impossível.